Oi, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast do Instituto Nossa Casa, o No Quintal da Nossa Casa. E hoje a gente vai falar de uma temática muito bacana, muito importante, que faz parte da vida de todas as crianças com paralisia cerebral. A gente vai falar sobre mobilidade. E para falar sobre isso, a gente está com duas convidadas que vocês conhecem, eu conheço, a Beatriz Vieira e a Marina Junqueira Airoldi. São duas fisioterapeutas e são cofundadoras, junto comigo, no Instituto Nossa Casa. Então, a gente vai falar sobre essa temática de óticas diferentes, com experiências diferentes, colocando o chapéu diferente. E é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre isso. Muito legal estar aqui, né, ao lado do Rafa, da Bia, falando de um tema que a gente gosta tanto e é tão importante, né, também aí por ser tão variável. Então, sempre falando dos objetivos da nossa casa, trazer esse tema de diversas formas. E com diferentes visões, com diferentes visões, diferentes perspectivas. É muito especial estar num podcast falando sobre tudo isso hoje ao lado de vocês. Muito bom, estou muito feliz também. Sempre muito legal falar sobre esse tema. Eu e a Marina, a gente adora falar sobre isso. Então, vai ser muito legal. Então, vamos começar do começo. Vamos entender o que é mobilidade dentro do nosso contexto. O que é isso? Então, vamos lá. Mobilidade é a capacidade, né, de mover-se de um lugar ao outro, envolvendo também as transferências durante esse percurso, né? E ela é muito variável, como eu falei aí, na paralisia cerebral, né? Nós temos crianças que andam sem nenhum dispositivo e crianças, jovens, adultos que precisam de bengala, de andador, de cadeira de rodas ou cadeira de rodas motorizada. Então, tem uma grande variabilidade, o que deixa esse tema, muitas vezes, com muitas dúvidas, né? Então, por isso que é tão legal estarmos aqui falando sobre isso. E aí, Rafa, essa variabilidade justamente depende aí do nível funcional desse indivíduo, né? Das características do ambiente que nós estamos falando, mobilidade aonde, né? E também das preferências, né? Do indivíduo, da família. Então, envolve todos esses aspectos na decisão do melhor dispositivo, ou se precisa usar um dispositivo ou não, para determinada mobilidade. É isso. Que mais que a gente tem? Tem um aspecto muito interessante que é a gente falou do conceito, agora trazer para o começo da jornada da mobilidade. Já dá para entender que a gente está falando de algo que se repete no dia a dia de uma criança em ambientes diferentes, mas eu posso ter cenários em que eu estou treinando a mobilidade de uma determinada maneira e depois eu vou viver essa mobilidade conforme o tempo vai passando. Então, quando a gente fala do início, do treino da mobilidade ou paramobilidade, eu estou falando do quê? Então, a reabilitação acaba que um dos focos importantes do processo de reabilitação é a mobilidade, né? Então, como a Marina falou, a mobilidade envolve você se deslocar de um ponto para o outro e também as transferências. Então, a gente costuma treinar tudo isso, porque isso é muito importante na vida de todas as pessoas, né? Inclusive das crianças aí com paralisia cerebral. Aí, quando a gente vai falar em treino e em objetivos, também acho que é importante a gente pensar aí no nível funcional das crianças. Então, a gente fala que tem as crianças do nível GMFCS, as crianças do nível 1 ao 3 são as crianças que elas caminham com um dispositivo ou não, uma bengala, um andador ou sem nenhum dispositivo. Mas são as crianças que andam. Então, quando a gente pensa num treino de mobilidade para essas crianças, a gente já tem na literatura que a gente já tem evidências de alguns treinos que realmente são efetivos. Então, os treinos da marcha em si, então, realmente, né, para melhorar a marcha, é treinar a marcha, né? Então, com a marcha no solo mesmo, com diferentes obstáculos, diferentes terrenos, o treino da marcha propriamente dito. Tem também muitos estudos já mostrando que é efetivo também os treinos em esteira. E qual que seria a vantagem dos treinos em esteira? A gente consegue controlar um pouco mais algumas variáveis. Então, a gente consegue treinar a velocidade, pode ser mais fácil aumentar a dosagem do treino. Às vezes, a gente consegue uma dosagem maior usando a esteira do que, às vezes, no solo, na rua. Fica mais controlado, a gente consegue progredir o treino. Então, tem algumas vantagens. Então, pode ser um treino interessante também.
E também, como a gente falou das transferências, que também está relacionado, né, com a mobilidade, então, muitas vezes, para você ir de um ponto ao outro, você vai precisar se transferir. Então, os treinos das atividades motoras mesmo, então, de sentar, de levantar, de se transferir, que isso também são treinos que envolvem a mobilidade. Então, acho que para essas crianças, acho que seriam esses treinos. Mais para frente, depois, acho que a gente pode falar também um pouco do que seria a mobilidade, dos treinos para as crianças com maior comprometimento motor, que são as crianças do nível 4 e nível 5, né? Legal falar que esses treinos de esteira, né, eles também podem ser feitos para crianças nível 4 e 5, mas com outro foco, né? Não com foco da mobilidade independente, mas sim com foco de ficar em pé, ter o bem-estar dessa atividade. Então, isso pode ser realizado também com outro objetivo, né? Sim. Pensar no para que a gente vai fazer aquilo, né? Então, às vezes, muita gente pergunta, né? Faz sentido, então, uma criança que não caminha independente, então uma criança do nível 4, nível 5, fazer um treino de esteira, porque a gente tem alguns suportes, alguns equipamentos que viabilizam esse treino. Então, aí depende muito do objetivo. Pode fazer sentido para a criança aumentar o nível de atividade física, ficar mais tempo em pé, conseguir melhorar, de fato, o treino em andador, a marcha em andador, que também é importante, pensando, né, no lazer, na atividade física, né? E eles adoram, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho sobre os andadores de alta tecnologia, né? Que dão essas possibilidades, né? Então, que é super recomendado, né? Para tudo que envolve aí, como a gente estava falando, né? As posturas em pé e todo o bem-estar dessa atividade, né? E a gente gosta de falar que uma coisa nunca exclui a outra, né? Então, não é porque a criança que não vai ter a mobilidade, uma autonomia na mobilidade com um andador, que ela não tem que treinar e fazer uso. Né? Quanto mais possibilidades de movimento e de mobilidade, mais a gente vai aumentar aí, tanto a saúde física dessa criança, quanto a participação, a interação. Então, sempre que a gente discute sobre mobilidade, a gente tenta trazer esse olhar... De novo vem a palavra variabilidade. Né? E só aumentar os repertórios, nunca é diminuir, porque isso acho que é um mito e um medo que as pessoas, quando a gente fala de mobilidade, às vezes tem uma coisa excluindo a outra, usou um dispositivo, então não vai usar mais o outro. Se eu for para esse dispositivo, nunca mais eu vou conseguir usar o outro. E nunca é sobre isso, é sempre sobre aumentar o maior número, o repertório dessa criança, ela fazer mais atividades e participar mais. E vocês estão me fazendo lembrar da minha infância. Tudo que vocês falaram até agora aconteceu comigo, em momentos diferentes, de maneiras variadas. O que vocês falaram do treino para uma coisa, e não necessariamente ter conexão com outra de uma maneira direta, acontecia comigo direto também. O fato de eu precisar, por exemplo, ficar em pé apoiado numa mesa. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha uma mesa parecida com essa, e o meu pai cortou um semicírculo, assim. Então, eu ficava encostado na mesa, mas de pé. E eu brincava naquela mesa. Eu tinha meus brinquedos ali e tal. E eu fazia aquilo durante um pedaço do meu dia para fortalecimento, para ficar em pé, para ter a postura do ficar em pé. E em outros momentos do meu dia, eu usava outros dispositivos para mobilidade, para ir do ponto A para o ponto B, ou aquele treino de ficar em pé, eu usava para outra coisa, para uma outra atividade diária e tal. Não, pode ir, vai lá. Não, eu ia falar que eu me lembro, né? Para quem não sabe, nós nos conhecemos aí desde pequenininho, de diferentes dispositivos em diferentes ambientes, e quanto isso era natural, né? Na escola que a gente estudou, eu usava o andador e a cadeira. Eu usava a cadeira quando a gente saía para o intervalo, para o recreio, no pátio, tomar lanche, e o andador na sala de aula. Eu acho que eu gostava de sentar no fundão. Você era da turma do fundão. Eu era da galera do fundão. Eu deixava o andador na primeira carteira de alguém e eu passava. Eu andava tipo apoiando. De mobilidade. Terceiro tipo de... Isso, eu apoiava e as professoras ficavam meio bravas comigo, porque eu enrolava para a chegada. Então, sabe, a carteira, porque eu ficava conversando com todo mundo. Ia de carteira em carteira. E é legal a gente trazer esse tema, né, de novo, dessa variabilidade em diferentes ambientes, porque a gente tem ambientes mais controlados, né, como é a casa,
Então, eu acho que na sua casa você deveria ter ainda outro tipo de mobilidade, porque você já me deu a dica que você andava às vezes com um cabo de bastão, vassoura. um cabo de vassoura, né? É. Então, um ambiente mais controlado, né? Mais Como conhecido. casa, clínica, né? Que já está ali tudo preparado. E aí a gente vai indo para a comunidade, né? Uma escola, a escola Caminho do Meio, né? Para ambientes com menos controle, que tem aspectos ali que não estão totalmente no controle, né? Como algumas barreiras, né? Ou o tamanho do ambiente. Então, tudo isso impacta na escolha de qual dispositivo aquela pessoa pode ter maior autonomia, né? Naquele ambiente. Né? Isso é tão importante, porque isso também traz muita confusão, assim, porque às vezes a gente está treinando um certo tipo de mobilidade e a criança está indo muito bem naquele ambiente com um chão liso, não tem nenhum obstáculo, tem supervisão, então está o terapeuta ali do lado o tempo todo, está silêncio, não tem muitas distrações, a criança é familiar com aquele ambiente e ela tem ela tem um desempenho aí muito melhor do que ela teria, de repente, em algum outro ambiente. Então, a gente também sempre Num parque, com sol, com muita gente, com o alto-falante. Então, e aí isso vira, às vezes, assim, uma obrigação. Não, mas ela conseguiu trocar tantos passos sem apoio naquele ambiente. Então, no parque ou na escola, ela também tem que conseguir. Então, e aí, acho que a gente tenta sempre fazer essa diferença aí do que é, né? Desempenho e capacidade. E como nós, terapeutas, né, temos que estar muito atento a realmente essa escuta, né? Como está ali para você, mas o que você prefere? E também, vamos juntos ver? Vamos, porque às vezes a gente pode dar uma recomendação que, assim, não tem cabimento, né? Porque são ambientes totalmente diferentes e, como a Bia está explicando, né, a gente vai ter outro... né, vai ser totalmente diferente e a gente pode cometer erros sérios nesse sentido, né? Então é importante mesmo escutar. Acho que é legal até diferenciar, assim, para o pessoal entender, né, o que seria a capacidade e o desempenho. Então, a capacidade é o que o indivíduo consegue fazer, o que ele é capaz de fazer. E o desempenho é o que ele realmente faz, porque o desempenho leva em conta a condição motora, as características daquele indivíduo, né, daquela criança, daquele adolescente, e os fatores ambientais. Então, né, o sol, a gritaria, se tem mais pessoas, o terreno, então a restrição de tempo, a motivação, o conforto, a segurança. Então, leva em conta tudo isso. E aí a gente não pode confundir. É muito legal a gente avaliar a capacidade para a gente entender o que aquele indivíduo é capaz de fazer e treinar aquelas habilidades, mas também entender que, quando vai para a vida real, todas essas variáveis têm que ser levadas em conta, porque a mobilidade é um resultado de tudo isso, dessa interação do indivíduo com as características dele, do ambiente, aí a gente tem mesmo o desempenho na mobilidade. E, então, a gente tem que estar muito atento a isso para a gente discutir e avaliar e testar e pensar em mobilidade com todo mundo junto, né, com a família, com a criança, e tomar muito cuidado para a gente não impor a mobilidade, porque quem somos nós que estamos de fora para impor a melhor forma desse indivíduo se mover no mundo, né? Então, a gente está ali para apoiar as decisões, para avaliar, para testar, para treinar, propor diferentes formas de mobilidade, para treinar, mas não para decidir. Não para decidir por ele, né? Porque é você que está indo de um lugar para o outro, né? Então, isso pode impactar muito a participação, né? Então é muito sério, né? Muito. A gente tem aí alguns casos, né, de jovens, por exemplo, que tinham o objetivo de chegar até um lugar que era para uma diversão, mas por não estar com um dispositivo de mobilidade adequado, o esforço foi tanto que, quando chegou naquele local que era para ter o engajamento, a participação, estar com os amigos, falou: tchau, tô indo embora. Cansei. Eu vivi isso. Você? Sim. Conta aí, conta pra então, gente. Memórias. Porque até arrepiei aqui. Sim. Para mim é muito interessante ouvir vocês falarem sobre isso, porque eu acabo resgatando as minhas lembranças e aí eu acabo conectando uma coisa não. Eu falo: nossa, pessoal, não é assim, não é que isso aconteceu mesmo comigo? É óbvio que sim, né? Então, vocês falaram de tantas coisas tão importantes e todas juntas. E uma lembrança que me veio é que
eu meio que ganhei, entre aspas, vários dispositivos ao mesmo tempo. Essa foi a primeira coisa que eu lembrei. Que maravilhoso. legal. Acho que o andador e a cadeira, os dois vieram juntos há muito tempo atrás, mas não desde o começo. No meu caso, a gente não falou de desenvolvimento ainda, que é um tema também super legal, mas eu acho que para o meu desenvolvimento, e não foi nem pensado, foi só o jeito que aconteceu. Durante muito tempo eu tive minha mobilidade no chão. Eu tive minha primeira cadeira e meu primeiro andador com 7, 8 anos. Não foi desde o começo. Então, eu tinha outras modalidades de mobilidade até aquele ponto. E aí, como eu comentei, vieram algumas coisas ao mesmo tempo. E quando tudo chegou, teve esse período de treino, de teste, de escolha e, como eu comentei, de desenvolvimento. Acho que isso é um tema importante, porque mesmo sem eu saber, estava meio que na cara que aquilo que estava acontecendo era para o meu desenvolvimento físico, digamos assim, mas também de outros lados, da minha personalidade ou da minha curiosidade diante do mundo. Vocês estão me fazendo pensar no desenvolvimento infantil como um todo. Sim. A criança tem curiosidade natural e é importante estimular isso, né? Então, quando a gente fala de mobilidade, desenvolvimento, a gente está falando também disso, desse aspecto? Com certeza, muito, né? Acho que mais do que a gente vai conseguir explicar aqui hoje. Sim. Porque nós estamos aí, né, Bia, há 7 anos, né, nesse movimento chamado Mover é Poder, né, que é um dos eixos da nossa casa, né? E quanto mais falamos sobre isso, quanto mais estudamos, a gente vai vendo que esse tema é realmente bem amplo. Então, sim, a mobilidade, ela impacta diretamente todo o desenvolvimento dessa criança, né? Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento como um motor todo, assim, global, todos os domínios, né? Então, é muito importante, por isso que nós decidimos, né, realizar esse movimento, que é o Mover é Poder, né? E desenvolvê-lo, assim, em uma época que era mais difícil, às vezes, falar sobre mobilidade motorizada, que eu acho que é o tema que nós podemos entrar agora, né, Rafa, para explicar um pouquinho, né, para quem seria, por que isso surgiu também, esse movimento, que vai ser uma delícia conversar sobre isso, né, Bia? E você, né, falou um pouco assim, a criança tem essa curiosidade, né, e sim, é inato do ser humano essa motivação de explorar o seu ambiente e de se mover. Isso, todos nós nascemos com isso, né? E isso é um pilar, a chave principal para o desenvolvimento cerebral, todo o desenvolvimento infantil. Então, o nosso desenvolvimento acontece por meio dessa exploração e dessa interação com o ambiente. E aí, o que a gente tem que fazer esse exercício aí de pensar todas as crianças nascem com essa motivação de exploração. Algumas crianças vão ter alguma restrição de mobilidade, então elas vão ter uma restrição física ali, motora, que vai limitar um pouco essa exploração. Qual que é o nosso papel? Mudar o ambiente, dar um jeito, resolver, colocar algum equipamento, fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa para esse indivíduo ter essas possibilidades de exploração, porque isso a gente vê, ele quer explorar e ele precisa explorar para o seu desenvolvimento. Quando tem uma limitação de mobilidade, a gente tem que dar um jeito de isso acontecer, mesmo que a gente tenha que usar dispositivos, tenha que fazer alguma alteração no ambiente. Então, isso é assim, muito o foco, acho que, do Mover é Poder. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, porque pode parecer um detalhe, mas é muito importante para o desenvolvimento. E aí, deixando esse aspecto um pouco mais profundo, né, e trazendo aí também uma das nossas referências, que é o Sam Logan, um pesquisador nessa área. Temos muitas pessoas, né, que contribuiu para esse movimento aqui no Brasil, né, que nos ajudou e continua ajudando. Mas trazendo um pouco dessa profundidade desse tema, o Sam Logan traz que a mobilidade é um direito humano fundamental. Então, estamos falando de um direito humano fundamental e dar a oportunidade, né, para que todas as crianças se desenvolvam e tenham o seu direito garantido
é o nosso papel aí enquanto terapeuta, né, a família que está ali apoiando todo esse desenvolvimento. Então, é realmente muito importante a gente trazer todos esses aspectos da mobilidade em pauta, para que a gente possa decidir juntos esses caminhos tão relevantes, porque tem um impacto muito grande não dar uma possibilidade na hora certa, né? A Marina pediu para eu contar uma história e quando eu resgato ela e penso nas escolhas, a gente falou de escolha, né? Nas escolhas, isso mais para frente, que eu fiz junto com a minha família, eu tenho a impressão que a gente desmistificou uma coisa sem saber que a gente estava fazendo isso. Porque quando a gente fala de sociabilidade, por exemplo, e mobilidade, é um aspecto que quando eu coloco um do lado do outro, é um debate quase que infinito. De uma maneira mais prática. Eu tinha um andador, eu usava o tutor também, beleza, tal, joia. E eu estava acostumado, era um andador de puxar, não de empurrar. E eu tinha uma mobilidade boa com ele. Só que no começo, quando eu tinha uns 12, 13 mais ou menos, eu experimentava ir para a festa com o andador. Era um desastre. Eu odiava, porque eu ficava cansado. A festa ficava chata. A festa ficava chata, porque demandava um empenho físico que num ambiente controlado eu estava acostumado, naquela hora da fisioterapia, a gente ia para a rua, eu andava, subia, descia rua e tal, e ok. Mas na festa não era legal, porque eu não conseguia andar e segurar alguma coisa, meu braço ficava meio limitado, e eu ficava com vontade de ir embora. E eu comecei a conversar sobre isso com os meus pais, e eu tinha a cadeira. E aí a gente começou a olhar para a cadeira naquele momento como um instrumento de mobilidade, que poderia abrir outras portas para mim. E não como desistência. Né? Isso é um exemplo perfeito do que a gente estava falando sobre o contexto, né, do ambiente. Eu acho que quando eu falo da desmistificação, é um pouco nisso que a Má começou a pincelar. A gente entendeu que optar pela cadeira não era desistir da marcha, mas era tentar equilibrar de uma maneira mais interessante outros aspectos da minha vida, né? Dormir fora de casa, eu fazia teatro, que a gente já falou bastante sobre isso também e tal, e a cadeira me possibilita mais mobilidade. E vocês entraram numa temática de cadeira que eu acho super interessante. Quando eu comecei a entender a importância do Mover é Poder e conectar ele com a minha vida, eu percebi que eu tive um outro caminho, mas por conta das minhas características. Mas eu acho que a gente está realmente pontuando o que a Marina trouxe de direito fundamental. Exatamente. Né? A mobilidade é um direito, a participação é um direito. Então, agora como público de fora, né, que foi aos poucos entendendo esse universo da ótica de vocês, quando eu tive o primeiro contato com o Mover é Poder, eu percebi, caramba, a cadeira motorizada é uma possibilidade de mobilidade super interessante. E como que é falar desse conceito dentro do nosso universo de reabilitação? Então, nossa, a gente precisa de umas 4 horas aí para falar disso, mas, né, alguns pontos aqui. Antes eu queria fazer uma pergunta para passar para o entrevistador. E como que você deu um exemplo perfeito assim do que é mesmo a escolha dos diferentes dispositivos de acordo com um determinado contexto, ambiente. E como que você teria se sentido se tivessem imposto? Não, tem que ser o andador, porque você anda de andador. O seu nível funcional é de uma criança que consegue andar de andador, você tem que ir de andador. Normalmente eu pulo essa parte da história, mas é óbvio que não foi tão simples assim. Nossa, ótimo, Rafa, vamos usar a cadeira. Entendi. Beijão. Claro que não. Rolou um debate, assim, óbvio que sim. Mas por fim você foi ouvido. Fui. Mas você teve que argumentar bem. Tive. Entendi. E foi legal, porque tinha muita gente envolvida. Tinha eu e a minha vontade. Aí tinham os meus pais e as expectativas deles. Tinha a minha... Eu tive um contexto de reabilitação um pouco diferente do que a gente fala aqui. Aliás, toda a minha reabilitação, quase que durante o tempo todo, foi home care.
principalmente a minha fisioterapeuta. Eu fiz fisioterapia em clínicas, mas durante um período muito curto que eu nem lembro, eu não tenho memória disso. Mas depois de um determinado ponto da minha vida em diante, a fisioterapeuta sempre foi até minha casa. Isso, nossa, é um outro episódio falar sobre isso. Qual que é a diferença, né? Mas, de qualquer maneira, ela era muito envolvida. Acho que por estar na minha casa, era uma profissional que se envolvia muito, elas se envolviam muito com a minha atividade de dia a dia. A minha vida... Eu nem estava na clínica, então já era direto fora dela. E aí, ela também entrou nessa conversa. E teve um período que ela não gostou da ideia. Isso é natural. Eu acho que eu olhava para os meus pais e pensava também na minha fisioterapeuta. Teve um momento ali de expectativa alta para eu andar, porque eu estava num desenvolvimento físico e motor interessante. Eu já tinha experimentado a muleta canadense, por exemplo, que eu não gostei. Não deu certo, a andadora ainda era melhor. Eu tinha um equilíbrio legal, uma marcha bacana e tal. Então, a gente precisou conversar sobre isso. E a gente precisou entender que a cadeira era para socializar. Acho que foi a minha melhor porta de entrada naquele momento. Porque, como eu comentei, né, eu já era pré-adolescente, então eu já dormia fora, eu já tinha esse hábito desde muito antes. Aí eu queria estar na casa dos meus amigos. Tinha o teatro, que era super importante. O teatro com andador não dava para fazer, porque eu perdia muita expressão corporal. Então, acho que por eu conseguir trazer para a discussão meio que evidências da importância do uso da cadeira, eu consegui meio que quebrar um pouco esse mito da imagem que ela tem, né? Eu consigo imaginar o mini Rafa argumentando. É. Só é importante falar, né, Rafa, que as suas habilidades motoras ali também seguem, né, com assim o que você faz esteira, como é que é isso, né? Que a gente estava conversando antes, né? O seu caminhar ali com apoio, né? Muita coisa se mantém, né? Até hoje. Isso é muito importante, né? Óbvio, todas as histórias que eu conto de mim, vale reforçar. São histórias que cabem no meu contexto e na minha paralisia cerebral do jeito que ela é. Sim. Né? No nível que ela tem, né? Que ela se manifesta. Então, essas conversas aconteceram e aí, como todo mundo acabou percebendo que o benefício era muito grande para aquele momento. Acho que, a tua pergunta é super importante. Honestamente, se não tivesse rolado do jeito que rolou, se eles tivessem batido o pé, não, vai usar andador e não vai usar a cadeira e ponto, e tirou a cadeira da minha frente, cara, sinceramente, eu acho que eu ia ser uma pessoa muito mais reclusa. De verdade, estou falando sério. Porque ia ter impactado realmente. Porque ela ia impactar na sua participação, exatamente. Eu ia deixar de fazer uma pancada de coisa. E é isso que a gente não pode permitir. Que a escolha do dispositivo de mobilidade autonomia impacte a participação. Na verdade, o dispositivo é para aumentar a participação. E isso não impede que você continue andando e fazendo atividades com andadora, porque a gente também... Eu não venho andando para o meu trabalho, mas eu deveria caminhar, correr, fazer atividade física todos os dias, assim. Só um parênteses que eu vou até falar ali, olhando para aquela câmera ali. Pessoal, eu continuei a usar o andador, e a usar o tutor, e a usar as muletas até 21, 22, mais ou menos, tá? Então, eu passei a usar mais a cadeira, mas eu não abandonei nenhum outro dispositivo. Acho que é importante, toda essa conversa é sobre ampliar possibilidades, né? Então, sempre quando se fala em mobilidade, terapeuta, família, juntos pensando em ampliar a possibilidade, né? De autonomia, de participação e de vida, de experiências de vida, né? Mas a gente fez um parênteses gigantesco aqui. Vamos voltar para o Mover é Poder? Bora. Que a gente só pincelou. Você perguntou desse outro passo, que é a cadeira motorizada. Isso. O que é importante? Cada indivíduo,
com paralisia cerebral é único, então a gente tem que ver as características. As suas características, você está muito bem com uma cadeira manual, você acho que nem, não sei se você vê necessidade, você nunca nem usou, não tem muita... Você sabia que hoje em dia tem alguns contextos que eu acho que uma cadeira motorizada ia facilitar muito minha vida? Uma ida para a Alemanha, um aeroporto... Tipo isso, uma cidade que eu não conheço, rua com paralelepípedo... Sim. Não, é um negócio que antes eu tô ficando velho, então é um negócio que antes eu não pensava muito, não. Agora eu penso. Mas assim, você tem uma habilidade muito boa para tocar uma cadeira manual. Tenho. Então isso, a cadeira manual não te limita, né, de chegar dirigindo, subir no prédio, de fazer suas coisas na sua casa. Mas aí assim, embora cada indivíduo é único, a gente tem que avaliar de uma maneira individualizada. A gente já tem alguns dados na literatura que mostra que uma parcela muito pequena das crianças e jovens com paralisia cerebral são capazes de tocar a cadeira manual de forma eficiente. Olha só! Até algumas crianças que têm um nível motor, que não tem um comprometimento motor tão grave, mas como a cadeira envolve uma coordenação motor, envolve uma simetria. Ela assim, são dados que acaba sendo a maioria das crianças que têm uma cadeira manual, elas são empurradas. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. A gente tem, né, alguns números sobre isso. Então, a gente tem que olhar para isso. E, assim, se eles estão sendo empurrados, eles estão tendo uma autonomia. Não estou falando que ninguém pode empurrar uma cadeira. Várias vezes eu pergunto, Rafa, posso te levar? Tá tudo bem. Mas, assim, o que seria autonomia? Você ir escolher se você quer virar para cá, se você quer virar para cá, se você quer até ali, se aquela conversa está chata, se você quer sair de lá, quer vir para cá. Então, em muitas situações, a cadeira manual não vai ser suficiente para promover uma independência e autonomia de uma criança ou de um jovem com paralisia cerebral. Aí que a gente precisa pensar na mobilidade motorizada. Então, é por isso, né, que vem esse tema e a gente fala tanto sobre isso. Existem milhões de tabu envolvendo a cadeira motorizada, então acho que até fazendo um panorama, aí, um histórico aí da reabilitação, algumas décadas atrás a gente tinha uma visão de reabilitação com algumas teorias que eram, a gente chama assim, que eram hierárquicas. Então, primeiro a criança precisa levantar a cabeça, depois ela precisa sentar, ficar de pé e andar, como se existisse aí uma evolução e aí a reabilitação ficava focada nisso. Hoje em dia, com novas atualizações, com novas teorias, a gente pensa muito mais nesse indivíduo, na tarefa que ele tem que executar e nesse ambiente. Então, a gente pensa em como esse indivíduo vai realizar as funções e participar mais. Então, a gente não fica lá focando em, primeiro, levantar a cabeça para um dia depois ficar de pé e andar. Isso já é uma teoria bem arcaica, a gente não deve mais pensar por esse lado, embora a gente ainda ouça isso, né, por aí. Então, hoje em dia, a gente pensa em formas desse indivíduo participar mais, é esse o ponto, assim. Então, antigamente, o que pensava? Não, primeiro a gente vai focar no andar. Então, vai treinar o andar, vai levantar a cabeça, tal, para um dia andar. Ah, não conseguiu andar. Então, a gente vai pensar numa cadeira de rodas manual. Vai tentar treinar a cadeira manual, não conseguiu tocar uma cadeira manual. Ah, então a gente vai para uma motorizada, como se fosse um último recurso. E hoje a gente tem uma outra visão. Ela não é um último recurso, ela é uma possibilidade de participação, e aí que a gente vai falar agora mais para frente também, que a gente tem estudos cada vez mais mostrando que, além de promover a participação do indivíduo conseguir ir e vir, a mobilidade motorizada pode ser um instrumento muito importante para o desenvolvimento de bebês e de crianças pequenas, que era algo impensável, né? Então, a gente teve esse contato, né? Principalmente, a gente estava num grande evento, isso foi no início da nossa casa ali. Nós tínhamos um caminho, mas tínhamos muitas dúvidas e muitos tabus, né, em torno desse assunto. Então, acho que é legal falar que o projeto Mover é Poder nasceu realmente muito junto com o Go Baby Go, que foi a nossa primeira contato
com essa forma de mobilidade motorizada de uma forma muito amigável, gentil. Afinal, assim, é um brinquedo que se transforma em um dispositivo de mobilidade, garantindo, então, o acesso à ampliação desse desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor globalmente, que a gente está falando, né? Então, nós tivemos acesso a esse projeto, né, que foi desenvolvido na Faculdade de Delaware, e aí isso brilhou muito os nossos olhos. A gente falou, precisamos falar muito sobre os benefícios da mobilidade motorizada precoce no Brasil. E assim a gente, né, assim começamos a nossa empreitada, estamos aí até hoje, né? E ainda enfrentamos inúmeros tabus, mas a gente vê um movimento muito, né, assim. muito bonito acontecendo, porque é sobre possibilidades e jamais sobre desistir de algo, né? É sobre dar a melhor possibilidade para cada criança no momento certo. Então, a criança que consegue desde cedo entender que ela pode ir, isso a gente está criando uma série, né, de benefícios. Se eu posso ir até ali, eu posso tantas outras coisas, né? E aí eu vou dando esse poder para a criança de realmente eu posso, eu consigo. E isso impacta diretamente todo o desenvolvimento de uma forma que eu acho que a gente não consegue explicar, né? Porque realmente estamos aprendendo a cada dia o quanto isso é realmente relevante para as crianças, né? E quanto muda todas as possibilidades. Você dá a melhor alternativa ali desde cedo, né? E aí, como a gente falou desde sempre, muitos treinos ao mesmo tempo, né? E isso não impede que os outros treinos vão acontecendo, mas você garante que aquela criança está aprendendo de todas as formas possíveis. E aí, indo agora meio que para os nossos finalmente, a gente está falando de uma maneira indireta de um recado muito importante que eu acho que a gente não pode deixar de comentar ele aqui. A gente está falando de direito, de mobilidade, de desenvolvimento, de socialização, de muitas coisas. E de trazer para a discussão um elemento, um instrumento que tem no nosso viés inconsciente uma imagem muito forte, uma mensagem muito culturalmente incutida já, né? O que é tão importante, o que a gente pode falar para as famílias em relação a isso? Se alguém que está ouvindo esse podcast agora e está pensando sobre isso, mas tem um monte de dúvida ainda, tipo, será que é uma boa ideia? Será que para mim funciona? O que a gente pode dizer para essas pessoas? Eu acho que eu diria assim, não tenham medo de proporcionar a mobilidade para a criança o mais cedo possível, né? A gente sempre fala assim, da mobilidade precoce, hoje em dia a gente já até está falando da mobilidade no momento oportuno, é a mobilidade no tempo que tem que ser, ela não é precoce, ela teria que estar acontecendo nesse momento, então não tem nada sendo precoce, né? E não tenham medo. Então, existem muitos mitos, mas nenhum estudo até agora mostrou que introduzir um dispositivo de mobilidade motorizada, por exemplo, diminuiu a função motora ou fez a criança perder outros tipos de mobilidade. Então, isso acho que é muito importante, porque é compreensível, claro, de a família ter esse receio de, mas aí eu vou colocar o meu bebê num carrinho motorizado, né, que ele consegue levar o carrinho, e aí ele está aqui dando uns passinhos com um dispositivo, e aí ele vai perder isso? Não vai perder. A gente não tem nenhum estudo que mostra isso. Pelo contrário, a gente tem alguns estudos que mostram uma melhora dos aspectos motores após a introdução da mobilidade motorizada dos bebezinhos. Então, não tenham medo disso. Outra coisa, né, até para as crianças maiores, a gente já falou bastante, diferentes tipos de mobilidade. Quanto mais, melhor. Uma coisa não impede a outra. Uma coisa que eu acho muito importante falar também, que a gente fala muito, é sobre manter níveis de atividade física. Então, ninguém aqui quer que uma criança fique o dia inteiro sentado. Nenhum indivíduo deve ficar o dia inteiro sentado. A gente precisa alterar posturas, fazer atividades físicas, pensar em formas de promover a atividade física. Então, sim, é importante. Aquele indivíduo que tem a habilidade de caminhar no andador, é importante ele manter aquilo. Ele precisa, é saudável. Então, ou achar alternativas, né? Ou achar alternativas, né? A gente tem
Tem vários também congressos, estudos que a gente estuda sobre formas de aumentar o nível de atividade física em crianças com maior comprometimento. Então, a gente não deve deixar de olhar para isso, porque às vezes parece que, como a gente está falando de cadeira, então que a gente vai esquecer toda outra parte da reabilitação e dos treinamentos, e não é isso. É muito importante, todo mundo deve se manter ativo, você, eu, Marina, todo mundo. Né? Então, isso também é um outro ponto. Acho que a questão que a Marina trouxe, né, dessa visão pela lente da justiça social, então, nossa, isso eu acho muito importante. Todos nós precisamos entender que é um direito das crianças, é um direito, a gente tem que lutar por isso. Sempre quando a gente traz esse assunto, tem inúmeras barreiras. Tecnologia, equipamento, as barreiras arquitetônicas, como que vai usar uma mobilidade motorizada se não tem rampa. Então, tem uma série, não cabe no carro, as cadeiras são pesadas, tem que ter rampa, é muito caro adaptar um carro. Tem inúmeros problemas. Não tem as cadeiras para uma população pediátrica. Tem, né, barreiras, a gente tem uma aula só sobre barreiras, assim, são inúmeras. Mas, no fim das contas, não importa, é um direito dessa criança, desse bebezinho, dessa criança, desse adolescente. A gente tem que dar um jeito, todo mundo, sociedade, decisores políticos, terapeutas, família, a gente tem que brigar, tem que dar um jeito. É um direito dessa criança, como qualquer outro direito. Então, assim, a gente tem que dar um jeito de arrumar financiamento, de arrumar solução, de brigar por isso. Enquanto o primeiro passo é a gente entender, porque aí a gente vai lutar por isso. Assim, acho que é por isso que a gente tem tanto essa energia, né, essa vontade, né, de falar sobre isso. A gente, no começo, né, Má, a gente tomou muitas pancadas por trazer esse tema. Era um tabu muito grande. Hoje a gente está aqui falando disso tranquilamente, mas... Eu acho que o meu recado aí, né, para as famílias a gente sempre soube que todas as famílias querem o melhor para os seus filhos, né? Mesmo nos momentos que esse tema era tão difícil também para nós, para ser trazido à tona, para falar sobre tudo isso, né? É que a gente sempre estava enxergando as possibilidades. Então, o meu recado para as famílias é assim: nós sabemos que vocês querem o melhor para os seus filhos, né? A informação tem que chegar até quem vai tomar essa decisão. Então, aí a gente falou aqui pouco sobre ciência, né? A gente teria horas e horas para trazer dados de artigos e como a ciência está embasando esse diálogo aqui informal que a gente está tendo, né, nesse podcast. Então, que a gente continue aí, todos os profissionais, trazendo informação de qualidade para que essa família possa tomar a melhor decisão para os seus filhos, embasados também, né, em informações científicas. E o principal, Rafa, por muitos e muitos anos a gente ficou, e realmente foi um desafio grande para a gente, né? Porque em alguns momentos se achava que isso era não acreditar nas crianças. A gente falou, sim, meu Deus, eu não saio da minha casa para não acreditar em ninguém. Eu só acredito, né? Eu só quero ver todo mundo com maior engajamento e participação em tudo que a gente está falando. E a gente trazia artigos e trazia um monte de coisa para, né, compartilhar isso. Mas é impagável o benefício, a carinha, o sorriso e a satisfação de uma criança que tem acesso a um dispositivo que ela é a resposta. Eu acho que a gente então, eu acho que o principal né, recado tente fazer isso ser acessível de alguma forma pela primeira vez e observe seu filho e ouça, né? Porque eu acho que quando a gente vai para esse olhar mais sensível, né, todas as crianças amam esses dispositivos. E como a gente garante ali que isso não vai excluir outras habilidades, isso não é sobre desistir, né? Então, eu acho que aí as famílias vão ficar mais tranquilas para essa tomada de decisão, né? Porque eu sempre falo isso, que bom que o que a ciência traz é o que deixa os meus pacientes mais felizes, porque seria ultra desafiador para mim sair da minha casa para trabalhar se o que a ciência mandasse a gente fazer fosse o que deixa a criança infeliz, criança odiando. Não, porque não é, né? Hoje em dia as coisas estão tão redondas, né? Que graças a Deus, assim, realmente o que a ciência fala, olha, seu direção não é para lá, né? Mesmo em termos de exercício, o exercício tem que estar totalmente envolvido com a motivação, né? Então, que bom que a gente possa olhar dessa forma, né?
para esses dispositivos e para essas possibilidades. Legal. Eu acho que a gente nunca viu, uma criança, um bebezinho, uma criança, um adolescente que, ao experimentar um dispositivo de mobilidade motorizada, quando, né, é indicado uma criança que precisa, né, que tem essa necessidade ali, de não gostar ou de ficar frustrado. No geral, ao contrário, eles amam, eles ficam muito felizes. E as famílias também. Aliás, é mais fácil as famílias, né, muitas vezes, assim, as famílias aceitarem, às vezes até do que outros colegas. E o mais fácil ainda é quando as famílias vêm, né? Então, até tem estudos sobre isso, que uma vez que as famílias têm o contato, por isso que é tão importante ter acesso e experimentar. As famílias aceitam muito bem quando elas veem a criança brincando com o carrinho, Go Baby Go. Então, depois que elas veem, aquela ideia é muito mais fácil de aceitar, e eles também gostam, porque eles veem a mudança na criança, dela participar mais, dela engajar mais. Então, por isso que tem que ter acesso para poder experimentar. E também, assim, nenhuma decisão, experimente, sem medo, veja como que vai ser e repense. Pode trocar o dispositivo, vai para o outro, volta, não deu certo, né? Acho que é só perder esse medo de experimentar diferentes tipos de dispositivos. E aí, só para, né, assim, a gente caminhando para essa finalização, a Bia trouxe sobre inúmeras barreiras, né, e falar para as famílias que, assim, a gente sabe bem quantas barreiras existem, né? Então, que a gente continue caminhando juntos, né? Porque daí juntos a gente vai enxergando ali aquela possibilidade em meio a tantas barreiras que são reais. Porque às vezes eu estou ouvindo um podcast e falo, muito bem, aonde você quer que eu arrume uma cadeira agora? Né? Não, as coisas não são fáceis. Então, a gente fez essa ação agora, né, do Go Baby Go, que foi um movimento muito lindo, com engajamento aí de muitas famílias. Isso é a nossa missão, então nós continuaremos aí trazendo possibilidades, tudo que tiver ao nosso alcance, né? Mas que a gente vá... Esse é um movimento de muita gente, é um movimento de uma grande rede de pessoas que vão se engajando e como formiguinhas, né? Cada um vai mobilizando as coisas para um lado, para que a gente tenha, né, em algum momento, uma mobilização maior aí, né, de poderes públicos e, como a Bia falou aí, de um entendimento, né, e quebrando aí inúmeros tabus que existem para que juntos a gente consiga ampliar essas possibilidades, tá? Acho que só, né, para falar que essas barreiras são muito reais, elas são enormes, né, as coisas não são simples, né, mas que a gente acredita que começar a falar sobre um tema é um caminho de mudança, né? Então, para quem estiver nos ouvindo, para que acolha também, né, as possibilidades que teve até agora. Isso é uma questão bem grande, não é só no Brasil, é uma questão mundial, tá? A gente tem aí vários artigos internacionais trazendo... Mesmo, né, em países nórdicos, também o uso é restrito ainda desses dispositivos, mesmo eles publicando muitos dos artigos que falam que é tão importante para o desenvolvimento, assim. Então, realmente é uma dor aí de... Uma dor de muita gente. De muita gente, porque envolve recursos, envolve uma série de coisas. Mas é o que a Marina falou, o primeiro passo é a gente entender que é um direito e que isso é importante. Entender para poder desconstruir o conceito que a gente tem, e esse engajamento que a gente está falando é o caminho também para tornar isso mais acessível. Com certeza. Se mais gente, se mais gente falar sobre isso, ou até pedir por isso, maior a possibilidade disso se tornar uma política pública, por exemplo. Com certeza. E também da gente conversar com outras pessoas, né, Mar? Sempre surgem novas possibilidades. Então, na nossa história aí também aconteceram várias coisas de pensarmos em diferentes tecnologias de mais baixo custo, fazer um robô que transforma o joystick num joystick de cabeça, uma série de coisas que foram surgindo por essa necessidade de a gente precisa achar solução, a gente não tem todas as soluções, mas você vai conversando, às vezes, com pessoas que têm outros conhecimentos, conhecimentos mais de engenharia, de mecânica, e aí outras coisas vão surgindo. Às vezes, uma família que tem um outro olhar, que tem um conhecimento anterior sobre outras áreas do conhecimento, conseguem pensar em outras possibilidades tecnológicas. Então, a gente tem uma série de exemplos de que falar sobre isso levou a, de fato, uma solução tecnológica. Então, de pais que pensaram numa solução
né, o próprio Júlio, que é um amigo nosso, é um pai de uma criança que usa um dispositivo de mobilidade motorizada e ele precisava de um acionamento diferente de um joystick. A gente testou uma série de coisas, começou lá no início com um equipamento super, um piloto, era uma base que a gente põe embaixo da cadeira para ele usar um acionador. E hoje em dia ele tem independência na mobilidade motorizada com um joystick com outro engenheiro que pensou numa possibilidade, e aí esse pai ainda foi mais longe, não, acho que tem uma outra forma de fazer isso melhor. Foi atrás de uma startup na Unicamp, estamos desenvolvendo. Um dia isso né, vai ser aí acessível para outras pessoas. Então, por isso que a gente fala e quer falar, porque quando a gente se junta aí, a sociedade, vão aparecendo as soluções. Exatamente. Temos todas as soluções? Infelizmente, não. Nós também não temos, a gente também sofre. A bateria que acaba, e o joystick que não dá certo, e o acionador, e a adequação postural que não está boa. Tem um monte de barreira. Mas isso não muda o fato de que é um direito deles e eles precisam. Então, a gente tem que dar um jeito, embora ainda temos muito para caminhar. Mas é sempre muito bom estar aqui falando sobre isso, porque eu tenho certeza que alguém vai assistir e também vai ter uma ideia de algo que possa revolucionar aí a mobilidade. Sim. Então, é isso, assim, é unirmos forças, cada vez mais a gente está, né, com mais gente entrando nesse movimento e pensando em novas possibilidades. E com muita informação, né, de avaliações, de treinos efetivos, então de muita informação também de como usar, de como melhorar, de como ampliar o uso da mobilidade, né, então a gente não vai parar, né, nossa motivação aí com esse tema. E vamos juntos, né? Vamos todo mundo junto. O engajamento é fundamental, e por falar em engajamento, você que ouviu esse episódio até agora, até o final, comenta no nosso vídeo o que você pensa sobre esse assunto, se você tem alguma história para compartilhar, uma ideia ou uma solução diferente que fez parte da sua vida, ou uma dúvida, qualquer coisa que você queira falar sobre mobilidade, sobre mover é poder, sobre cadeira motorizada, cadeira manual, enfim, tudo que a gente falou até agora nesse episódio, comenta aqui embaixo, a gente vai gostar de saber a tua opinião. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com quem você achar que deve ouvir, pensar, refletir sobre esse assunto. Meninas, muito obrigado. Foi uma conversa muito interessante. Eu acabei fazendo conexões com a minha história de uma maneira que eu nunca tinha imaginado. E foi muito legal. Obrigado, de verdade. Muito obrigada. Obrigada, muito bom. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.